Eu sou o Vlad Oliver. Vejam, para finalizar, para a sintonia fina do nosso objeto e da nossa visualização, vou voltar ao shading aqui. Vejam, eu estou mexendo nesse shading, ok? Estou mexendo aleatoriamente, para falar a verdade, mas vocês estão vendo que a nossa visualização ela conta com outline. Vejam, este outline ele ajuda bastante, ele torna o objeto um pouco mais desenho animado, mas ele ajuda bastante a separar um mesh de outro, ok? Uma malha de outra malha, ok? Isso aqui é interessante, vejam, o cavity. Se eu acabo com o cavity, eu acabo com o meu processo de ambient occlusion. Aí vocês vão dizer, pô, mas você fala em cavity, ambient occlusion. O cavity nada mais é que um mapa desse ambient occlusion aplicado, ok? Então, quando você tem o cavity map, você tem as áreas de escuro, de claro e escuro, que reforçam a ideia de sombra do objeto, de entrâncias e saliências do objeto, através de um mapa que ressalta os claros e escuros da sua malha. Okay? Então a malha não fica uma malha toda homogênea, que é tudo igualzinho, porque as normais estão orientadas para o mesmo lado, etc, etc, e dá uma visão meio inóspita, meio metalizada, parece um espelho. Okay? Então essas superfícies mais orgânicas, elas dependem um pouco de um espalhamento mais adequado, okay? Mais irregular, que permita que a sua massa aqui ela vá se tornando mais densa ou menos densa conforme você está mais de cara para a luz ou não, ok? É meio complexo de explicar essas coisas, mas vejam, é muito fácil de ver, ok? Isto aqui é uma massa normal, só com as normais, nitidamente só com as normais, só com o espalhamento da luz, e esta aqui é com o reforço das áreas de sombra. Ok? Muito bem, isso aqui, o outline então ajuda a gente separar os vários modelos, né? E o specular highlight me dá essa área de brilhos aqui, e isso eu acho que é muito importante para a gente visualizar, ok? Essas são processos de visualização da nossa malha, ok? Veja, eu estou falando de duas coisas. Primeiro, de malha, ou seja, do modelo, da massa do objeto, e de processos de visualização que não são de render. Eu tenho repetido isso aqui a exaustão, porque você corre o risco de preparar o seu modelo para a visualização, e na hora que você for renderizar, você não tem essas separações do jeito que você está vendo aqui. Isso aqui é um processo de acuracidade apenas da visualização. Muito bem, o que mais a gente pode falar sobre isso? Veja, eu já fiz isso, mas não custa mostrar. Eu acho que o Blender é o software que melhor permite você entender esse tipo de ajuste. Vejam, como que se dá o ajuste do Ambient Occlusion, ou como a distância ajuda você a ter mais ou menos volume nos seus... Vejam só, isso aqui está bem volumétrico e bem denso. Está quase um rabicho de desenho animado, e para você ter esse tipo de ajuste aqui, você vê que a sujeira é muito grande. Eu precisaria então ter um cálculo com mais samples, ok? Eu nem estou mexendo nesses samples porque eu sei que isto aumenta o cálculo desnecessariamente, uma vez que eu estou falando de visualização. Vejam, quando você trabalha com valores fora da realidade, você acaba trabalhando com sujeira, é muita sujeira, ok? Por isso, eu basicamente acho que esses comandos, eles são muito interessantes para você entender a modelagem para jogos, porque a modelagem para jogos depende muito disso, porque o computador, para ativar em real time o acabamento do jogo, okay? Ele obriga que você tenha no mapeamento e não nas fórmulas físicas o resultado final aqui, ok? Então ele fica com essa sujeira. Essa sujeira é bem característica de mapas, né? Mapas de cavity, de opacity, de seja lá o que for, ok? Complementando a sensação de tridimensionalidade do seu objeto. Bom,
Eu acho que tudo que eu poderia explicar a respeito de visualização eu abordei, ok? Vocês podem ver que o processo é bem maluco, ok? Então eu posso vir aqui no General e começar tudo do zero, ok? E a gente vai começar um objeto para esculpir. Uma das coisas que eu diria, isso já não faz parte do vídeo, ou nem sei se faz. Não, na verdade faz sim, ok? Eu estou aqui com o meu cube, que é uma primitiva, ok? Vou vir aqui, vou aplicar um Modify, Subdivision Surface, vou dar uns 5 aqui. Vejam que isto faz Object Edit Mode. Opa! Vou aplicar TUF. Não. Object Mode. Vou aplicar Apply. Edit Mode. Só para vocês verem o que é. Eu criei uma esfera que é mais ou menos uma almofadinha. Ok? Vou dar um Ctrl Z aqui. Porque na verdade eu quero que. Vamos dar um Object Mode. Edit Mode. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vejam só, Edit Mode. Eu quero continuar nessa condição aqui, porque eu vou passar para o meu Sculpting. Aham, vejam que o que eu queria mostrar é exatamente isso. Se eu não aplicar Edit Mode, se eu não aplicar, eu tenho esta configuração de visualização. Ok? Vamos no Modeling novamente, ou no Layout aqui. Isto aqui, você fala, o Layout é o objeto final disso aqui. Bom, de novo, Apply, Tuf. Object Mode Sculpt. Agora, se eu vier no Sculpt, eu tenho uma esferinha muito semelhante ao que se usa para iniciar, ok? Naquele extra lá do Blender 279, eles usam como extra esta esferinha aqui. Vejam, se eu começo aqui, vocês já viram isso no ZBrush, ele está bem setado, tem o Symmetry Lock aqui para setar uma determinada ferramenta. Vejam que eu ainda estou com poucos polígonos, ok? Deveria colocar mais polígonos para eu ter mais resolução, mas por enquanto não me importa, ok? Vejam, isso aqui é só para mostrar para vocês que nós estamos num lugar bem familiar, ou seja, eu conheço isso aqui. Veja, o que eu não conheço é o seguinte: eu tenho Draw, Blob, Crease, Flatten, Smooth, esse Smooth aqui. Agora eu vou começar a ver, veja, muito provavelmente, é isso que eu estou procurando. Ele tem um esquema que é muito semelhante ao do ZBrush, só falta ser diferente. Porque assim, conforme você usa o Ctrl, o Alt, Ctrl e Alt, Ctrl Shift, Ctrl Shift dá uma máscara. Muito bem, isso aqui é a mesmíssima coisa que nós já fizemos no ZBrush. Eu nem sei dizer se no ZBrush as ferramentas são as mesmas, mas basicamente este é o processo de escultura. Eu estou procurando, deixa eu ver, Grab, F, opa, F, deixa eu ver. Eu acho que o Grab, ele é o processo que vai ser semelhante ao do Deform, ok? No ZBrush. Isso talvez eu use, ok? Para a gente entender. Vamos ver. Isso aqui equivale àquela ferramenta que você usa com o Dynamesh. Mas muito bem, o que eu estou fazendo é bem o básico. Eu não, por enquanto não vou fazer nada aqui, ok? A única coisa que eu percebo, sinceramente, é que me parece, eu não sei, posso até repetir isso aqui no ZBrush para entender a sensibilidade. Me parece que as ferramentas do Blender, elas são mais suaves do que a do ZBrush, ok? Então a possibilidade de você estragar sem saber é menor. Não sei dizer se isso é verdade ou se eu que agora estou mais familiarizado com o ZBrush não faço tanta burrice. Mas basicamente, eu estou vendo aqui F. Vamos ver. Ele me parece bem mais
que tem uma facilidade de trabalho bem maior. Mas vejam, tem umas limitações aqui, enfim. É interessante, ok? É interessante. Deixa eu ver. Control, não, é Shift. Isso aqui é o Shift que dá a pan. Com Control eu dou um zoom e com nenhum, apenas com o botão esquerdo do mouse eu movimento. Me parece que tudo aqui é um pouco mais soft do que o ZBrush. Mas em todo caso, como vocês podem ver, isso aqui é a nossa primeira escultura. Muito bem. Eu já passei da minha conta, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo e vocês vão ver que a gente vai começar bravamente a entender Sculpt no Blender.